Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 26 de abril. O Senado Notícias está no ar. Daqui a pouco começam as atividades legislativas do Senado com reuniões de comissões. Vamos ver a pauta? Às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos recebe especialistas para debater o impacto dos agrotóxicos na saúde da população, com a apresentação do dossiê contra o pacote do veneno e em defesa da vida. Às 11 horas será a vez da Comissão de Assuntos Sociais, que pode votar 11 itens. Um deles prevê política de saúde mental para grávidas com rastreamento de sintomas antidepressivos. E às 2h30, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle faz reunião deliberativa. Um dos itens é o pedido de informações à Presidência da República sobre visitas dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura ao Palácio do Planalto. Os pastores são acusados de envolvimento em desvio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E são marcadas também para hoje 2 sessões solenes do Congresso Nacional. A primeira deve começar às 10 horas para comemorar os 105 anos do nascimento do economista Roberto Campos. A segunda sessão do Congresso será às 3h30 para promulgação de emenda constitucional sobre o emprego de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. Já a sessão plenária do Senado está prevista para as 4 horas e tem 6 itens para votação. Vamos conferir aqui no telão. O primeiro projeto é derivado da medida provisória que autoriza alunos que cursaram o ensino médio em escolas particulares, sem bolsa de estudos, a acessarem o programa Universidade para Todos, o ProUni. Também podem ser votadas regras para operações com criptoativos em plataformas eletrônicas. O terceiro item na pauta dá ao município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, o título de Berço Nacional da Soja. Também pode ser votada a proposta que garante pleno acesso a informações relacionadas a parcerias com organizações da sociedade civil mantidas por órgãos e entidades da administração pública. Outro projeto reconhece como genocídio o extermínio de ucranianos por meio da fome, chamado Holodomor, e institui o 4º sábado de novembro como Dia de Memória do Holodomor. Está na pauta também a garantia de direito aos acompanhantes de pessoas com prioridade de atendimento. Como vimos na agenda, o plenário do Senado deve analisar hoje o projeto de lei que estende a prioridade de atendimento aos acompanhantes de idosos, obesos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. Os acompanhantes de pessoas com deficiência já têm o direito de prioridade nos atendimentos. O que o projeto está propondo é estender essa prioridade também aos acompanhantes de idosos, gestantes, mães que estão amamentando, crianças de colo e obesos em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, além de instituições financeiras, banheiros públicos e no transporte coletivo. O objetivo da proposta é não deixar que essas pessoas fiquem desamparadas e desacompanhadas. O relator do texto entende que não adianta uma pessoa que tem o direito de ser atendida com prioridade ter que esperar pelo atendimento do acompanhante. É fácil compreender como a falta de previsão expressa de extensão da prioridade de atendimento aos acompanhantes pode agravar a vulnerabilidade das pessoas assistidas. De pouco adianta que o titular do direito seja atendido rapidamente se precisar esperar pelo acompanhante, e a separação entre eles pode deixar física ou psicologicamente desamparada a pessoa a quem é extremamente reconhecida a prioridade. Na maioria das vezes, essas pessoas que acompanham outras que precisam de assistência especial abdicam de suas vidas pessoais e profissionais durante aquele período. Em seu parecer, o relator, de forma correta, deixou claro que o atendimento prioritário deve ocorrer junto com a pessoa assistida. Como tetraplégica e alguém que vive na pele a necessidade de ter uma pessoa me acompanhando em quase tudo que faço, eu sou inteiramente a favor do projeto, porque tanto que acabei apresentando uma emenda,
para poder tornar a redação ainda mais clara e evitar qualquer tipo de interpretação equivocada. O senador Fabiano Contarato acatou a emenda apresentada pela senadora Mara Gabrilli, esclarecendo que o acompanhante não pode abusar do benefício para tirar proveito e garantir o atendimento prioritário. Seria abusivo que acompanhantes levassem pessoas vulneráveis consigo apenas para se valer do atendimento prioritário. Dessa forma, a proposição condiciona a extensão da prioridade aos acompanhantes à imprescindibilidade desse tratamento para a consecução da prioridade legal. Outro projeto que está na pauta de hoje do plenário regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil. O objetivo é trazer mais transparência e segurança. Criptoativos basicamente são moedas digitais desenvolvidas para funcionar com sistema de controle descentralizado, sem ter lastro ou vinculação com qualquer governo ou banco. Se você quer investir em criptoativos, uma opção é recorrer a uma exchange, que é uma corretora dessas moedas. O Brasil ainda não tem uma lei para regular esse mercado. Apesar da gente já ter um marco regulatório de criptoativos no Brasil, voltado para a tributação, que é o caso da Instrução Normativa 1888 de 2019, da Receita Federal, que basicamente estabelece ali e que disciplina, na verdade, a prestação de informações relativas a operações com criptoativos, a gente até então não tem uma lei que regulamente o tema ou, inclusive, os intermediários ou prestadores de serviços desse mercado de criptoativos. Está no Congresso um projeto para regular a atividade. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um texto que cria diretrizes e regulamenta as exchanges de criptoativos. Esse projeto está regulando, ele tem um foco na empresa, né, são essas empresas intermediadoras dessas operações com criptomoedas, tipo Bitcoin, Ethereum e diversas outras. Porque a preocupação de várias autoridades, né, incluindo o Banco Central, a CVM, que participaram de audiências públicas na própria CAI para instruir a matéria, a preocupação é com a lisura dessas empresas. Essa lei ela vai estabelecer o regulador que vai estabelecer inúmeras outras regras que o setor vai ter que seguir, assim como é feito para outros setores, para bancos, outros setores do mercado financeiro de capitais, né, bancos, corretoras, todos eles seguem normativos infralegais, né? O texto estabelece vários critérios para trazer mais transparência e segurança nas operações com criptos. Entre as medidas estão, por exemplo, alteração na lei de lavagem de dinheiro para que as exchanges comuniquem ao COAF movimentações atípicas, a inclusão das corretoras na lei que estabelece os crimes contra o sistema financeiro e a criação de um novo tipo penal. Ela traz algumas modificações em legislações anteriores também. Então, ela vai incluir, por exemplo, as exchanges nas pessoas sujeitas a mecanismos de controle da lei lá de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, ela vai incluir no Código Penal brasileiro uma previsão de uma fraude especificamente de prestadores desses serviços de ativos virtuais. E a gente vai ter uma diferença, porque a fraude comum, ela tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa, e no caso de fraudes por exchanges, ela teria uma pena muito maior, que começa aí de 5 e vai até 8 anos de reclusão, além da multa. As corretoras comemoraram o avanço da lei. Com o projeto de lei, os papéis e responsabilidades entre todos os agentes públicos e privados estarão bem estabelecidos, dessa forma organizando melhor o setor e trazendo mais segurança para quem investe. Além disso, a transferência e responsabilidade de supervisão para um órgão regulador específico trará mais segurança para o mercado para garantir que todas as empresas estejam operando dentro da lei. Segundo o senador Irajá, relator do texto, quase 3 milhões de pessoas estão registradas em corretoras de criptomoedas. Em 2018, mais de 6,8 bilhões de reais foram negociados em criptoativos no Brasil. A intenção do projeto é coibir ou restringir
as práticas ilegais, né, como a lavagem de dinheiro, né, evasão de divisa, né, e tantos outros crimes que são cometidos, infelizmente, nesse segmento. Nós não podemos generalizar, né, há um mercado que é lícito, né, legal, é a grande maioria desse mercado, só as exceções é que não são. Então, o projeto tem esse objetivo, né, num esforço com o Banco Central, que tem esse papel de selecionar as empresas idôneas no mercado, para que não incorra no dissabor de um investidor, né, aplicar o seu dinheiro, a sua poupança, né, ou as suas ações no mercado novo, que são as criptomoedas, e depois ter uma decepção, né, o dinheiro sumir simplesmente da noite para o dia. Então, esse papel que o Banco Central vai exercer, após o marco regulatório aprovado, ele é fundamental, porque vai fazer um grande filtro para que empresas idôneas, né, e com credibilidade possam atuar nesse mercado. E o criptoativo possa ser um bom investimento, né, que é o que todo mundo hoje tem uma boa impressão dos criptoativos ou as criptomoedas. Sem contar, é importante nós destacarmos aqui, que também os criptoativos passam a ser um novo método de pagamento, né? Nós estamos agora mais recentemente utilizando o Pix, né? Mais de 50 milhões de brasileiros já utilizam no seu dia a dia, né, pequenos comerciantes, profissionais liberais, e isso popularizou. E a tendência das criptomoedas é a mesma coisa, é passar a ser mais uma opção de pagamento. Quem explicou para a nossa equipe o projeto que reconhece como genocídio o Holodomor, extermínio de ucranianos pela fome nos anos de 1930, foi o autor do projeto, o senador Álvaro Dias. O Senado Federal vota o meu projeto, que faz com que o Brasil se insira na seleção dos países que reconhecem o Holodomor como genocídio. O Holodomor foi a matança pela fome de mais de 7 milhões de ucranianos, comandada pelo Stalin, da União Soviética. Portanto, o Holodomor foi um crime contra a humanidade. E o Brasil está devendo, porque até hoje não reconheceu oficialmente como genocídio. É o que pretende o nosso projeto. Eu espero que ele seja aprovado. É uma manifestação de solidariedade à população da Ucrânia, mas é um alerta para o presente e para o futuro. Não podemos admitir crimes contra a humanidade. A violação aos direitos humanos dos povos indígenas foi tema de audiência pública nesta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Com direitos assegurados na Constituição, os povos indígenas do Brasil ainda lutam por respeito e cumprimento das garantias da Carta Magna. Há pouco mais de 33 anos de vigência desta Constituição Federal, podemos afirmar que estamos no pior momento no que se refere à garantia, promoção e proteção destes direitos. De um lado, uma paralisação absoluta das demarcações de terras indígenas por parte do governo federal, e, por outro lado, um aumento expressivo da invasão e da exploração ilegal de bens naturais por terceiros nos territórios indígenas, com um aumento também da violência física e cultural contra os povos. Uma liderança do povo Yanomami relatou invasão de garimpeiros, corrupção com bebidas alcoólicas, violência sexual. Foi invadido pelos garimpeiros, mais de 23, 24 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami, violentando as mulheres, adolescentes, crianças na terra indígena Yanomami. Já tenho as adolescentes de 13, 14 anos. O governo federal está em silêncio, o governo federal está calado, o FUNAI está a muito distância, o Ministério da Justiça em nenhum momento não respondeu nossos relatórios, como, quando vão fazer essas ações para proteger o povo Yanomami. Silêncio das autoridades no Brasil, repercussão lá fora. Esses casos, inclusive, foram levados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, posso lembrar aqui, 3 casos foram apresentados, e a comissão determinou que o Estado brasileiro adote as medidas necessárias para proteger os direitos desses povos. O senador Messias de Jesus alertou, é hora de mudar de estratégia. A repressão ao garimpo ilegal não tem surtido efeito e ainda traz prejuízos de toda sorte. Ilegalmente, nós temos mais de 1 tonelada de ouro saindo por mês do estado de Roraima, sem pagar royalties para os indígenas, sem pagar impostos para os municípios, sem pagar impostos para os estados.
não fica nada para a educação, para a saúde, para nada. Ou a gente parte para uma coisa prática, definitivamente prática, e apresentarmos uma solução comum que origine dos povos indígenas, que origine das ONGs, que tem compromisso de fato, que de cada um encontro desse saia uma proposta prática para que a gente possa, de uma vez por todas, encontrar um caminho, uma solução para resolver os problemas, não só de Roraima, mas de todo o Brasil, que envolve essas questões tão importantes para o nosso povo. O representante da Procuradoria da República em Roraima defendeu o combate ao garimpo ilegal e apresentou os meios para fazê-lo. É plenamente possível combater o garimpo, é um dever constitucional que, antes de pensar em legalização, é necessário pensar em proteção territorial a esse povo indígena. Na vanguarda do pensamento acadêmico brasileiro, a Universidade de Brasília completou 60 anos de fundação. Em sessão plenária do Senado Federal, esse Centro do Saber recebeu ontem homenagem. Ela foi a primeira universidade do Brasil a criar cotas raciais na seleção dos estudantes ainda em 2003. Em 2006, a UNB também foi uma das primeiras a promover um vestibular exclusivo para alunos indígenas. Nascida com a responsabilidade de conduzir a educação brasileira ao futuro, ao longo dos seus 60 anos, a UNB sempre mostrou sintonia com os movimentos em defesa da liberdade e da democracia, pela pluralidade de ideias e respeito às mais diversas correntes de pensamento. Jovem na cronologia do tempo, a UNB se mostra à altura dos desafios que, desde sua origem, decidiu enfrentar. Durante muitos anos, principalmente sobre a ditadura, aceitava-se com naturalidade que uma universidade pública como a UNB fosse frequentada exclusivamente por moradores do Plano Piloto e do Lago Sul. Hoje, a universidade está na Ceilândia, está em Planaltina, porque sabe que não se pode se privar do talento de pessoas que ainda hoje são desprezadas porque moram longe, ganham pouco ou não são brancas. A homenagem reuniu parlamentares, autoridades convidadas, representantes do Diretório Central dos Estudantes e funcionários da Universidade de Brasília. A senadora Leila Barros lembrou o papel fundamental da UNB na inclusão de alunos das camadas menos favorecidas da sociedade. No primeiro semestre de 2003, a UNB contava com 105 estudantes negros. 10 anos depois, o total chegava a 1.355. E em 2019, a instituição alcançava a marca de 3.727 alunos negros. Esses dados são fundamentais de trazermos para a reflexão esta tarde, pois nesse ano de 2022, uma das pautas legislativas importantes é justamente a revisão da Lei 12.711 de 2012, a chamada Lei de Cotas. O senador Isalci Lucas ressaltou a luta pelo não contingenciamento das verbas destinadas à ciência e pesquisa. O mais eloquente foi registrar que a UNB é uma universidade inclusiva, que recebe um recorde de alunos formados em escolas públicas. Neste encontro, assumi um compromisso com a reitora para trabalhar e aperfeiçoar no Senado o projeto da minha colega também, que tive o privilégio de ser deputado com ela, a deputada Bruna Furlan, que já foi aprovado na Câmara, que cria uma moderna legislação de doações privadas para as universidades do país. Parabéns, UNB. Parabéns a cada um de vocês que faz essa universidade ser o que ela é hoje. Porque mesmo diante de tantas dificuldades, ainda assim ela resiste. E ela é um vetor importante nessa cidade e nesse país. Parabéns, UNB. Apesar do que diz a Constituição, pessoas com deficiência permanecem discriminadas na contratação ou na prestação de serviços das operadoras de seguros privados. Mas um projeto que pode ser votado nesta semana pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado garante tratamento igual para todos os cidadãos. Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil foi o 12º, um recorde. Já o Brasil Paralímpico alcançou nada menos que a 7ª posição, uma potência. Por que será?
Se a todos não faltam coragem e superação, é preciso reconhecer o esforço dessa população de 17 milhões de pessoas que lutam para vencer os limites do corpo, sejam eles naturais ou resultantes de acidentes. Só que na hora de receberem um tratamento digno, as pessoas com deficiência se veem discriminadas, vítimas de brechas na legislação. Elas não querem piedade nem indiferença. As queixas são inúmeras. As operadoras se recusam a contratar seguros de vida ou impõem condições abusivas quando o pretendente é pessoa com deficiência. Uma afronta à Constituição e à Lei Brasileira de Inclusão. Diante dessa flagrante injustiça, a senadora Mara Gabrilli apresentou uma proposta com potencial para beneficiar milhões de brasileiros com deficiência em todas as faixas etárias. Já aprovado na Comissão de Direitos Humanos e com parecer favorável do senador Jacques Wagner, o projeto de lei está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos artigos da nova lei diz que as operadoras de todas as espécies de seguros de pessoas, inclusive seguros de vida, deverão ofertar à pessoa com deficiência todos aqueles serviços e produtos ofertados aos demais clientes. O projeto, ele basicamente pretende ampliar hoje a previsão já existente de proteção às pessoas com deficiência no âmbito de planos de seguros privados de saúde, em que se prevê a obrigatoriedade de uma oferta mínima de produtos e serviços a todas as outras pessoas, também as pessoas com deficiência, e também uma vedação à discriminação de cobrança de valores dada essa condição. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.